Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre calibração do modelo MGB. E apesar do modelo MGB ter parâmetros hidráulicos, também parâmetros de vegetação, nesse vídeo nós trataremos exclusivamente dos parâmetros de solo, que são os parâmetros tipicamente calibrados nas diversas aplicações do modelo MGB. Para tratar desse assunto, nós dividiremos o vídeo em duas partes. A primeira parte será uma explanação mais teórica, onde nós discutiremos um pouco da representação física de cada um dos parâmetros, e depois iremos para uma aplicação, para uma parte mais prática, calibrando o modelo MGB na aplicação do Rio Iguaçu. Então vamos começar a partir dessa figura esquemática. Ela descreve o balanço vertical realizado no MGB em escala de URH, e aqui nós já temos um primeiro parâmetro, né? Já conseguimos identificar um primeiro parâmetro, que é o parâmetro WM. O WM ele representa a capacidade máxima de armazenamento de água no solo. Então podemos pensar que quanto maior for o WM, maior seria essa camada de solo capaz de armazenar e amortecer o escoamento. Ou seja, quanto maior for o WM, menor será a nossa vazão gerada final no hidrograma. Por outro lado, se a gente diminuir esse WM, a gente estaria diminuindo essa camada de solo, favorecendo o escoamento e gerando vazões mais altas. Então temos que o WM ele é inversamente proporcional à vazão resultante no nosso hidrograma. Vamos olhar agora para cada uma das partes do escoamento, que geram escoamento, começando com o escoamento superficial. Na formulação de escoamento superficial, a gente parte do que é apresentado por Todinho quando descreve o modelo Arno, de que se baseia na ideia de que o armazenamento de água no solo ele pode ser entendido como algo parecido com essa figura daqui, onde o solo pode ser representado por um conjunto de elementos de armazenamento de diferentes volumes. Então o escoamento ele vai se dar a partir do momento que a chuva cai e enche o primeiro elemento, que seria o elemento com menor volume. A partir do momento que todos os elementos estão cheios, isso significaria que o solo está completamente saturado e toda a bacia, ou a unidade representada por esse esquema, no caso do MGB, a URH, toda a bacia estaria gerando escoamento. Então seria quando teríamos o escoamento máximo. Então olhando para essa representação aqui, quando W for igual a zero, isso significaria que todos os tubos, né, todos esses elementos estão vazios, significaria um solo seco, então a fração escoada, representada pelo X, seria igual a zero. Quando W for igual a WM, o X seria máximo, o X seria 1, que significaria o solo saturado, e tudo que precipitasse e caísse no solo iria gerar escoamento. E aqui nessa equação, o parâmetro B, que é um parâmetro do MGB, ele aparece como um expoente, ou seja, uma função exponencial dessa expressão. No caso de B sendo igual a 1, que seria um expoente linear, estaríamos dizendo que existe uma relação linear entre a fração escoada e o grau de saturação, representado então por uma reta. A partir do momento que a gente aumenta esse expoente, isso resultaria em vazões mais altas. Quando reduzimos o B, reduzimos aquele expoente, isso resultaria em vazões menores. Ou seja, quanto maior for o B, maior será o escoamento superficial. A gente pode entender que mais rápida vai ser a resposta a um evento de chuva. Aqui temos onde aparece o B, na equação da D super, na formulação do MGB, e temos então que o B ele é proporcional a essa vazão superficial. Partindo agora para o DIND, que é o volume subsuperficial, em sua formulação, nós já conseguimos identificar três parâmetros, o Kint, o WZ e o lambda. O parâmetro lambda ele aparece na interface do MGB como XL e representa o índice de porosidade do solo. Ele controla a curva de redução do reservatório subsuperficial, esse reservatório intermediário. Tipicamente é um parâmetro que não é muito calibrado no modelo MGB. Normalmente o valor adotado é 0,67. O parâmetro WZ ele aparece na interface como WC. Nós usaremos ele em outras partes do código, vou mostrar para vocês mais à frente. Mas aqui, esse WZ ele representa a fração de WM, abaixo da qual não há geração de escoamento subterrâneo ou subsuperficial. Então, ele limita o fluxo subterrâneo e subsuperficial. Tipicamente, esse valor é adotado para início de calibração como 10% do WM. Então, na interface, o que nós entramos como valor desse WC é 0,10. O Kint ele controla a quantidade de água na camada do solo que é escoada subsuperficialmente. Ele seria análogo à condutividade hidráulica saturada do solo.
e proporcional ao grau de saturação do solo. Então, quanto maior for o K-índice, maior será esse escoamento subsuperficial. Então, ele terá um impacto maior nas vazões intermediárias do hidrograma. Ao plotarmos os hidrogramas, se vemos que precisam de um ajuste, aumento ou diminuição nas vazões intermediárias, um bom começo é mexer no K-índice. Ou seja, o K-índice ele é diretamente proporcional a essa vazão intermediária. Por fim, o dBase, que seria o escoamento de base, o volume que vai para o escoamento de base. Aqui na sua formulação aparecem dois parâmetros, o Kbase e o WC, que eu tinha comentado com vocês que ele iria aparecer. O WC nós já falamos, ele tem a mesma definição que tinha lá como WZ, ele também tem aqui na parte subterrânea. É a fração de Wm abaixo da qual não há geração de escoamento subterrâneo e subsuperficial. Na interface do MGB a gente entra com um valor único, tanto que serve para o dINT como para o dBase. E seria 0,10 apresentando 10% do Wm. O Kbase ele controla a quantidade de água escoada na camada subterrânea, ou seja, ele controla a vazão durante os períodos de seca. Ele é análogo à condutividade hidráulica saturada e proporcional também ao grau de saturação do solo. Então, quanto maior for o Kbase, maior será o escoamento subterrâneo. E isso terá um impacto nas vazões de base do hidrograma. Então, se queremos vazão de base mais altas, elevar a base do nosso hidrograma, um bom início a se fazer é aumentar o Kbase. De forma análoga, se diminuirmos o Kbase, estamos diminuindo esse escoamento subterrâneo e nosso hidrograma apresentará vazões de base mais baixas. Ou seja, o Kbase ele é diretamente proporcional a essa vazão subterrânea. Por último, o Dcap. Na formulação do Dcap nós temos o dmCap, que seria o máximo volume, e na interface ele aparece como simplesmente Cap, que seria uma fração que representa o fluxo máximo da água do reservatório subterrâneo que retorna ao solo por essa seção capilar. Esse é um parâmetro que, na maioria das aplicações, a gente desliga essa função no MGB e adota essa capilaridade igual a zero. Há alguns estudos com algumas aplicações que se torna interessante esse processo físico, mas no geral essa capilaridade é tomada como zero na maioria das aplicações. Então, já que finalizamos todo o nosso balanço representado nessa figura, iremos agora para as representações dos escoamentos, representados pelos reservatórios lineares, superficiais, intermediário e subterrâneo, o reservatório de base. Nas equações desses reservatórios, nós temos que o volume ele é dividido por um tempo, apresentado como TKS, TKI e TKB, respectivamente para o reservatório superficial, intermediário e reservatório subterrâneo, reservatório de base. A formulação desses tempos, no caso do superficial e do intermediário, eles é simplesmente parâmetros, no caso do superficial, o CS, e do intermediário, o CI, que multiplicam o tempo de concentração. E para o reservatório de base, o parâmetro CB é utilizado por uma multiplicação de 3.600 para ajuste das unidades. Esses tempos eles representam o tempo de retardo dos reservatórios lineares, o CS para o superficial, CI para o intermediário ou subsuperficial e o CB para o subterrâneo, seria o reservatório de base. O CS ele terá uma influência no timing dos picos. Se o hidrograma está atrasado ou adiantado, é um sinal de fazer um ajuste no CS. O CI ele está associado às vazões intermediárias e o CB associado à taxa de recessão do hidrograma. Então, temos que o CS é inversamente proporcional às vazões superficiais, com um grande impacto no timing dos picos. O CI é inversamente proporcional às vazões intermediárias e o CB é inversamente proporcional às vazões subterrâneas. Finalizamos então essa parte teórica, passamos por todos os parâmetros e o que eles representam fisicamente. Iremos agora para a aplicação prática da calibração manual do modelo MGB. Agora, já dentro do QGIS, nós seguiremos a partir do ponto onde paramos no vídeo anterior de aplicação do modelo MGB. Lá já tínhamos rodado uma simulação, então já tínhamos predefinido os valores para os parâmetros de solo. Agora nós iremos alterar esses parâmetros. Há duas formas de a gente fazer isso. A primeira delas é mudar diretamente
no arquivo de parâmetros de solo. Ele pode ser aberto com qualquer leitor de TXT, um bloco de notas, por exemplo. E aqui nós podemos alterar esses valores para subbacias, para cada uma das subbacias, diretamente. Por exemplo, podemos colocar aqui o valor de WM para o RH de agricultura solo profundo na primeira subbacia como 800. Se salvarmos por cima esse arquivo, certo? Viemos aqui em salvar. Quando formos rodar o nosso projeto, que já está configurado para ler aquele arquivo específico, ele irá pegar automaticamente o valor alterado. A grande questão e cuidado que precisamos ter aqui, quando formos alterar, é quando vamos mudar a ordem de grandeza e, por exemplo, mexemos nessa tabulação. Temos que ter um certo cuidado para o arquivo estar sempre configurado na forma padrão, como ele é escrito pela interface. A outra forma de fazer a alteração dos valores de parâmetros é indo onde nós somos na primeira aplicação. Vamos em Soil Parameters, entramos com o arquivo de URHs, o arquivo de mini-GTPs e o arquivo de solo. Carregamos nosso arquivo de solo. E aqui fazemos as alterações que forem necessárias, lembrando sempre de copiar para as outras subbacias, quando estivermos fazendo pela primeira vez, ou nos interessarmos copiar os valores para as outras subbacias. E salvamos então esse arquivo por cima do arquivo anterior. Podemos gerar um novo arquivo? Sim, podemos. A grande questão é que se gerarmos um novo arquivo, nós precisaremos criar um projeto novo informando que a gente deve ler esse novo arquivo de solo. Quando a gente salva por cima, o nosso projeto já tinha sido criado anteriormente e simplesmente precisamos ir em Run Simulation e pegar aquele projeto que já tinha sido criado anteriormente, que ele já vai estar configurado para ler aquele arquivo específico de solo. Para esse vídeo aqui, nós iremos rodar o Musconkunge, tá? Para todas as calibrações e alterações que formos fazer, pelo simples fato dele rodar mais rápido do que o modelo inicial. Então, para facilitar o vídeo, nós iremos fazer as demonstrações das influências dos parâmetros no hidrograma com o Musconkunge. Eu vou rodar uma primeira vez, vamos ver como vai estar o desempenho inicial do nosso modelo. Então, finalizando aqui a primeira simulação, a gente pode vir em comparar os hidrogramas, clicar na mini bacia que nos interessar, para a gente ver como vai estar o desempenho inicial do modelo. Quando a gente vai fazer a calibração, a gente sempre segue a sequência lógica de calibrar de montante para jusante. Então, nesse vídeo, sempre olharemos para essa mini bacia onde temos o posto pluviométrico mais a montante. Vamos sempre estar olhando para essa mini bacia aqui, que é a mini bacia número 900. Quando olhamos os hidrogramas simulados e observados nessa bacia, nessa mini bacia, né, nessa mini bacia número 900, de cara a gente já pode ver que o hidrograma vermelho, o hidrograma simulado no caso, está com os picos com vazões maiores do que o que era esperado, do que é visto no hidrograma observado em azul. Ou seja, essa pequena observação já nos daria um indicativo de mexer talvez no parâmetro WM, aumentando o valor WM para a gente gerar vazões menores para o hidrograma. Então, podemos dar uma olhada aqui, né, dar um zoom aqui para a gente ver que os picos vermelhos estão maiores do que os picos no hidrograma azul. Então vamos fazer nossa primeira alteração. A nossa primeira alteração então será modificar esse WM. Vamos modificar o WM para 700 em em todos os tipos de solos, né? E também para todas as mini bacias. Então vamos copiar aqui para as outras mini bacias, salvar nosso arquivo de solo por cima e rodar a nossa simulação novamente.
Vamos dar uma olhada no hidrograma. E podemos ver que os picos vermelhos, principalmente nesses eventos maiores aqui, eles já estão abaixo do hidrograma observado, o hidrograma em azul. Então vimos nosso primeiro indicativo, como tínhamos falado lá na parte teórica, que quando aumentamos o WM, nós estamos diminuindo essa vazão no hidrograma. Uma outra coisa que podemos ver aqui no hidrograma, se vocês olharem para a parte de baixo do hidrograma, se preocupando agora, a gente já falou do pico, né, dos picos do hidrograma, vamos olhar agora um pouco para a parte de baixo do hidrograma. Então, acho que dá para perceber aí que o hidrograma vermelho ele está abaixo do hidrograma azul, na maior parte do tempo. Então, com esse zoom aqui, a gente consegue ver bem que as vazões de base do nosso hidrograma elas estão subestimadas em relação ao hidrograma observado. Então, pelo que vimos lá na nossa revisão teórica sobre a representação física dos parâmetros, talvez esse seja um indicativo de aumentar o cabaz, que é o parâmetro que controla esse fluxo de base. Então, vamos voltar no nosso arquivo de parâmetros. E fazer a alteração no cabaz. O cabaz está de 0.1 para todos os tipos de solo. Vamos fazer uma alteração para exagerar um pouco, vamos colocar para 0.8 em todas elas. Lembrando de copiar para as outras subbacias, salvar por cima. E vamos então rodar a nossa simulação. Se estiverem acompanhando os valores das métricas, vão perceber que o valor do Nashlog, que favorece essas vazões mínimas, ele deu uma subida. Nós melhoramos o Nashlog. E aqui pelo hidrograma também já conseguimos ver que conseguimos aproximar um pouco mais as vazões de base ao hidrograma observado. Em alguns pontos até passamos, né? Estamos com as vazões de base do hidrograma simulado acima do hidrograma observado. Mas por hora vamos deixar o cabaz assim e vamos olhar alguns outros fatores do nosso hidrograma. Lembrando que o grande objetivo desse vídeo não é ter uma calibração completa para essa bacia, mas sim termos noções da influência de cada um dos parâmetros nos hidrogramas. Uma outra coisa que podemos observar aqui no hidrograma, se dermos um zoom aqui, é que o nosso hidrograma simulado ele está com os picos mais frequentes, ele tem mais picos do que o hidrograma observado. Então, quando tem um evento de chuva, a gente rapidamente sobe a nossa vazão e rapidamente ela desce. Então, a resposta da nossa bacia está muito mais rápida do que a observada no hidrograma observado. Se lembrarmos lá da revisão teórica, talvez esse seja indicativo de nós mexermos com um parâmetro que altera esse tempo de resposta da bacia, que é o parâmetro B, que tem uma influência nas vazões superficiais. Além dessa observação quanto ao tempo de resposta da bacia, né, a frequência desses picos, vamos dar uma olhada que o nosso hidrograma observado, ele tem uma vazão intermediária, uma vazão nesses pequenos picos aqui, bem maior do que o nosso hidrograma simulado. Então, podemos ver aqui em palavras simples que o nosso hidrograma simulado está muito magrinho em comparação ao hidrograma observado. E talvez seja indicativo de aumentarmos o K-int, que vai favorecer esse escoamento intermediário e aumentar as vazões nessa parte do hidrograma. Então vamos fazer essas alterações. Mais uma vez carregar os arquivos. Lembrando da definição do parâmetro B, quanto maior for esse parâmetro B, mais rápida vai ser a resposta da bacia. Então, teoricamente, nós precisamos diminuir esse valor de B. Mas primeiro vamos fazer um teste aumentando esse valor de B, para conseguirmos visualizar bem o impacto dele
sobre o hidrograma. Vamos colocar os valores para 0,5 em todos os tipos de solo. Copiamos para as subbacias, salvar por cima e rodar a nossa simulação. Podem observar que nossas métricas pioraram e visualmente já conseguimos ver muito mais picos vermelhos do que tínhamos anteriormente e do que temos de picos no hidrograma observado, que é o hidrograma em azul. Se dermos um zoom aqui, vamos ver que as respostas do nosso hidrograma, costumamos dizer que o hidrograma fica mais nervoso, né? A resposta da bacia para eventos de chuva está muito mais rápida. Ele sobe e desce com muito mais frequência e com uma velocidade muito maior do que estava anteriormente, com um parâmetro B menor. Então vamos voltar nosso parâmetro B. Na verdade, vamos diminuir ele, porque já tínhamos visto que o hidrograma estava com um valor de B muito elevado. Então ele antes estava 0,1. Vamos colocar ele em torno de 0,08. Como também tínhamos percebido a necessidade de aumentar o Kint, aumentar aquelas vazões intermediárias, já vamos fazer também uma alteração aqui, aumentando esse valor de Kint para 20. O que esperamos com essas duas alterações é que nosso hidrograma esteja mais calmo, digamos assim. Essa resposta da bacia ela vai estar mais lenta e também as vazões intermediárias maiores. Vamos salvar. E rodar a nossa simulação. Mais uma vez, se vocês olharem os valores das métricas, nós melhoramos bastante as métricas, mas já conseguimos ver aqui que estamos com pouca água no nosso hidrograma, né? Essa redução no valor de B diminuiu bastante o volume de água no nosso hidrograma e talvez nós estejamos precisando voltar atrás na alteração que tínhamos feito inicialmente do WM, né, e diminuir esse WM para permitir vazões maiores, que todos os nossos picos aqui estão faltando água. Além disso, nós podemos ver aqui nas vazões de base, dar um zoom aqui nessa parte, que talvez seja interessante alterarmos o parâmetro que controla a recessão do reservatório de base, né, a nossa recessão do hidrograma, que seria o nosso parâmetro CB. No hidrograma observado, essa redução está muito mais rápida do que no hidrograma simulado. Então, vamos fazer essas alterações no WM, reduzir o nosso WM e aumentar o nosso parâmetro CB. Vamos reduzir o WM. Inicialmente nós estávamos utilizando 500, vamos reduzir para 300. E alterar também o CB de 2000 para 5000. Antes de rodarmos, vamos dar uma olhada como são as nossas métricas. Rodamos a simulação e comparamos o hidrograma. Então podemos ver que aumentamos bastante os volumes no nosso hidrograma calculado. Ele já está se aproximando muito mais dos picos do hidrograma observado. Nossos valores das métricas aumentaram, né, consideravelmente
aqui. Então, nosso hidrograma já se ajustou bem mais ao hidrograma observado. Vamos dar uma olhada melhor nos picos do hidrograma. E acredito que a gente vai precisar mexer também nos tempos de recessão dos reservatórios. Principalmente no reservatório superficial, que estamos com os picos bem adiantados em relação ao hidrograma observado, né? Podemos ver que todos os picos no hidrograma simulado estão chegando primeiro do que no hidrograma observado, mas também nas vazões intermediárias. Esses tempos de recessão do reservatório intermediário está precisando ser ajustado para talvez retardar mais a velocidade com que esses reservatórios se estão esvaziando. Então vamos ajustar isso agora. Vamos primeiro mexer no tempo, talvez do reservatório intermediário. Então nosso CI está 150. Vamos reduzir ele bastante para 50. O mínimo recomendado aqui talvez. Salvar. E vamos então rodar simulação. E olhar o resultado dos nossos hidrogramas. Podem observar que as métricas melhoraram. E o nosso hidrograma está com a recessão também mais aproximada do que a recessão do hidrograma observado e as vazões intermediárias. Vamos então fazer a alteração que já tínhamos visto no CS para ajuste do timing e vazões superficiais. Vamos então alterar o CS, aumentar o CS, no caso, a gente retardar esse escoamento. E vamos então colocar para fazer a simulação. A partir do momento que a gente aumenta o CS, a gente está reduzindo a vazão superficial. Então a gente está mantendo o reservatório superficial mais cheio por mais tempo. Por consequência, a gente vai estar retardando os picos. Se vocês repararem as métricas, elas melhoraram consideravelmente. Nós estávamos com um Nash em torno de 0.74, 0.75, né, e aumentamos para 0.82. E um Nash Log, eu acredito que estava em torno de 0.83. Vamos dar um zoom aqui no hidrograma. A gente vai ver que os tempos melhoraram consideravelmente, né, os times dos nossos picos. Talvez ainda dê para aumentar um pouco mais o CS. A gente ainda consegue ver que os picos estão um pouco atrasados em relação ao hidrograma observado. E também percebemos que ainda falta um pouquinho de água, né? Os nossos volumes estão inferiores aos hidrogramas observados. Então vamos fazer umas últimas alterações. Uma coisa que vale a pena salientar é que em todo o tempo aqui nós mantivemos os parâmetros iguais para todos os tipos de solo e também para todas as subbacias. Isso não é o que vai acontecer num processo mais refinado de calibração. Então, nós poderíamos, por exemplo, alterar aqui o WM de todos os solos rasos para 200. O Kint também de solos rasos, vou aumentar ele para 40.
E essa alteração pode ser feita também em todos os outros parâmetros, em solos rasos, do tipo de vegetação também, enfim, para uma calibração mais refinada. O ideal é se olhar o mapa de URH, qual é o tipo de solo mais presente naquela subbacia e ter um cuidado um pouco maior com aquele solo que está predominando e fazer isso para cada uma das subbacias separadamente à medida que você vai indo com sua calibração de montante para jusante. Vou também aumentar CS para 70 e talvez colocar o XL aqui com o valor que tínhamos recomendado na parte teórica de 0,67. Vamos salvar esses valores. E rodar nossa simulação. Outra coisa a se destacar que, como eu tinha falado no começo do vídeo, nós utilizamos o Muscompunct para todas as variações de parâmetros que colocamos aqui, por ser mais rápido de fazer simulações. Também é recomendado que vocês testem com a calibração com o modelo inercial. Então, olhando aqui o nosso hidrograma final para este vídeo, nosso valor de Nash aumentou mais um pouco, Nash log também, nós já reduzimos o nosso viés, nosso modelo para baixo de 10%. Né? Os nossos picos eles estão bem melhor enquadrados nos times desses picos. As vazões de base talvez merecessem um pouco mais de atenção, talvez aumentar um pouco o cabaz, né? Vimos aqui que as vazões de base são subestimadas no hidrograma simulado em relação ao hidrograma observado, e já vimos como resolver esse problema também. Mas, no geral, já temos um hidrograma que está concordando bem com o hidrograma observado para essa subbacia, e já conseguimos ver com essas alterações quais são os impactos de cada parâmetro nos hidrogramas, né? Você e por consequência o seu significado físico. Por fim, vamos só dar uma olhada em outra subbacia, que não estávamos nem olhando para ela a princípio. Né? Então aqui a gente já consegue ver que talvez o pedaço dessa subbacia está gerando muito escoamento. Né? O hidrograma simulado está com os picos bem maiores do que o hidrograma observado, mas os hidrogramas estão bem correspondentes, as ações de base são boas também. O Nest log está em torno de 0,9 e o Nest também 0,79, mas isso daria com certeza para ser um pouco mais refinado com um ajuste dos parâmetros específicos para cada tipo de solo e para cada subbacia. Bom, pessoal, mas espero que o vídeo tenha ajudado vocês, tenha sido útil para vocês entenderem o significado de cada parâmetro. E agora é com vocês terminarem de calibrar a bacia de vocês para todas as subbacias e chegarem na calibração completa para a bacia do Rio Iguaçu. Boa sorte!